12 horas 31 minutos, boa tarde Birubá, no ar o Jornal da Cidade. Edição desta quarta-feira, hoje 24 de dezembro de 2025, véspera de Natal. Temperatura aqui nos altos da Mauá, no prédio da Rádio Cidade, marcando 26 graus e 9 décimos. Sol entre nuvens na região do Alto Jacuí. E nós estamos abrindo a programação de jornalismo da tarde de hoje. Vamos até às 14 horas para um timaço de apoiadores culturais. Conosco Coprel Telecom, internet para tudo que você imaginar. MPK Assistência Familiar, cuidando de você e de quem você ama. Cicobi, Crédito Itaipu, na Rua Tiradentes, mais que uma escolha financeira. Copeagri, 25 anos, somando forças, multiplicando conquistas. Unimed Alto Jacuí, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Vence tudo, forte até no nome. Delta Sul, sua casa como você sempre sonhou. AMZ Grãos, armazenamento com a qualidade dos silos de concreto. Brava Clinic e não mais pelo, na Rua do Comércio, ao lado da Giros pelo Mundo. Central Park, perto de tudo, longe do comum. Loteamento da Pavê Empreendimentos em Espumoso. Também conosco Cotrisoja, referência no cooperativismo do agronegócio, e Mecânica Ristoff, de Renato Ristoff e Filhos. Já estamos ao vivo em facebook.com/Rádio Cidade Birubá, recebendo aqui nos estúdios um convidado especial para contar a sua história. Estamos falando aí de um dos empresários com maior tempo no varejo ibirubense, uma das pessoas que mais oportunidades deu aí para jovens, mulheres e todos que desejavam ingressar no mercado de trabalho, poderem ter esta oportunidade. Uma pessoa que tem um olhar e um coração muito voltados aí à filantropia. Estamos falando de Lair Grave, 41 anos de mercado. São mais de 4 décadas dedicadas a uma labuta diária que entra sábado, entra domingo, muitas vezes feriado, e que tem aí sempre a missão de atender aquelas pessoas que precisam de um gênero alimentício, né, de um item de higiene, de limpeza e tudo mais, e que buscam na rede regional de supermercados este atendimento. Mas hoje a gente vai deixar a parte comercial do negócio para o finalzinho. Vou deixar o Lair dar um pitacozinho aqui, né, das promoções, daquilo que ele preparou para o mercado. Mas a vinda dele aqui tem muito mais significado do que apenas a gente passar uma oferta no ar. Ela vem como uma reflexão e um resgate da história de vida deste empresário que é extremamente querido, conhecido e muito admirado em nossa comunidade ibirubense e regional. Então, Lair, muito obrigado por atender ao nosso convite. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Cidade. Tenho um grande prazer, enorme prazer de recebê-lo aqui. Nunca tive essa oportunidade. Entrevistei você algumas vezes no mercado, mas aqui no estúdio é a primeira vez que a gente se encontra. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Andrei. Boa tarde a todos os amigos sintonizados aí na programação. Realmente estamos muito felizes, muito contentes por estar aqui no estúdio. É a primeira vez que eu venho até no estúdio aqui da Rádio Cidade. E é uma satisfação, né, minha, né, também, né. Agradeço todos os elogios que tu prestou aí há pouco, né. E fico feliz, né, de poder estar fazendo supermercado, estar fazendo atendimento ao nosso povo de Birubá e da região. Estamos também em Tapera, Espumoso, né, e municípios vizinhos que vêm até nós fazer suas compras, né, já há 41 anos, né, 41 anos já de luta, de trabalho, né, no dia a dia. E em julho aí já estamos completando 42 anos, né, então o tempo passa rápido, né, e a gente está sempre aí nessa luta do dia a dia, né, fazendo o melhor, tentando fazer o melhor em supermercado. Eu sempre falo para as pessoas que nós, mercadistas, né, não só eu, né, mas falo em meu nome, né, nós precisamos fazer a parte meio, né. O que é a parte meio? A parte meio é entre a indústria e entre o nosso consumidor, né. E o que nós precisamos estar do lado do nosso consumidor. Por quê? Porque precisamos trazer preço bom, trazer oferta
e trazer com isso também qualidade de produtos, que é importante, né? Não adianta só oferta e baixar a qualidade do produto, né? Então é isso que a gente faz no dia a dia em supermercado, na luta pelos melhores produtos, pela melhor qualidade, né? E a importância que a gente dá para o cliente para que ele se sinta bem, que ele se sinta em casa. E eu fiz de supermercado nesses anos todos, Andrei já me adiantando na história, né? Eu fiz praticamente a minha casa, né? Sempre foi a minha casa, foi meu segundo lar, como chama, né? Eu faço ali, recebo as pessoas, tomando chimarrão, né? Quem me conhece sabe, tem acesso fácil para chegar, para falar comigo, né? Raramente a gente deixa de falar com alguma pessoa que queira falar com a gente, porque a gente tem a facilidade da pessoa ter o acesso, né? Eu acho que isso é importante, né? A importância de ter o contato com o cliente. Quando eu comecei, eu não sabia nada, imagina, eu vim do interior, né? Interior de 15 de novembro, era vila ainda 15 de novembro na época, né? Eu vim para Ibirubá, eu era um agricultor, né? E vinha uma vez ou duas vezes por mês para Ibirubá, né? E então comecei assim praticamente sem saber nada de supermercado. E o melhor curso que eu consegui em supermercado é ouvindo o cliente, né? Ouvindo o que o cliente tinha de reclamação, o que ele tinha de satisfação, né? E eu acho que isso é importante, né? Ouvir sempre o cliente, que é a mola percursora do dia a dia, né? Do nosso trabalho, né? Sem cliente não tem supermercado, né? Então o que a gente precisa, né? Ouvir sempre aquelas pessoas que vêm até nós e às vezes criticando, né? Quem não tem crítica, quem não tem erro, quem não tem falhas, né? Isso acontece, né? Onde tem seres humanos trabalhando, pode ter sempre uma falha, porque nós, às vezes, um cliente passa por 4, 5 mãos dentro do supermercado. Você entra, né? Você às vezes quer um boa tarde, um bom dia, né? E às vezes não tem ninguém para dar esse boa tarde, bom dia. E você vai até a fruteira, você quer ter o atendimento, você vai até o açougue, você quer atendimento, você vai até a padaria, você volta depois, quando você voltar para o caixa, né? E precisa o atendimento completo. E onde uma dessas pessoas falham, né? Se falhar em algum local desses que eu falei, falhou o regional, falhou o supermercado, né? Tu sai insatisfeito, né? E essa é a nossa luta do dia a dia, para trazer sempre colaboradores que trabalhem com satisfação, né? E atendam o cliente também com alegria, né? E com a naturalidade, né? Não temos aquele vínculo robotizado, como chama. Tu tem que seguir esse ritmo, tu não pode rir, tu não pode falar, tu não pode conversar com o cliente, tu não pode, né? Porque tu tem que sentir a vontade do cliente, porque o cliente, ele vem no supermercado, às vezes ele quer só comprar e ir embora, ele não quer conversar com ninguém, ele não está interessado em conversar com alguém. Mas tem aquele que gostaria de bater um papo, de conversar, de fazer um momento de lazer ali dentro do supermercado também, né? Porque supermercado é um local interessante, porque é um local de encontro de várias pessoas, né? Que vêm até no supermercado, e às vezes tu encontra pessoas assim que fazia tempo que você não via mais, né? De repente aparecem, né? Então eu fico feliz em fazer supermercado por causa disso. Verdade. Lair Grave, quem é o Lair? Nasceu aonde? Filho de quem? O que você fez até os 10, 12 anos de vida, Lair? Olha, Andrei, eu diria assim, não querendo com isso dizer que eu fui um cara certo, né? Eu tenho que falar de mim e não quero dizer que isso é uma cartilha que alguém deva de seguir, né? Mas eu trabalhei com arado de boi, eu trabalhei antes da energia elétrica, né? Eu trabalhei no interior, né, ajudando meu pai, né, e minha mãe. E até naquele tempo, Andrei, até os 18 anos, se você queria sair, comprar alguma coisa, ou queria ir num baile no interior, assim, você precisava do dinheiro do teu pai. E outro dia de manhã tu tinha que devolver o troco pro teu pai.
Você imagina quanto isso mudou hoje. Hoje, as crianças de 12, 13, 14 anos, se vão fazer alguma coisa para o pai e para a mãe, já perguntam o que que eu ganho com isso, né? Então, as coisas mudaram muito, né? Então, eu tenho para dizer que era épocas difíceis. Depois veio a energia elétrica, né? E a gente foi progredindo através disso aí, né? Através da energia elétrica. E com isso também a mecanização, né? Veio o trator, né? E fomos melhorando na agricultura. E daí tive o azar, né? Uma das histórias mais tristes da minha vida é de perder minha mãe muito cedo, né? Perdi minha mãe, eu tinha 22 anos, eu perdi minha mãe, né? Então isso me deixou muito triste, né? E com isso acabei me desgostando, entristecendo um certo tempo da minha vida ali. E depois acabei vindo então para a cidade, começando com a Casa das Carnes, todo mundo sabe, né? No prédio seu saudoso Ordalino Nogueira, para baixo da prefeitura municipal, né? As pessoas mais velhas que estão nesse momento me ouvindo lembram, né? E que a gente começou ali na esquina do seu Ordalino, 6 anos eu fiquei ali, né? E depois a gente adquiriu a esquina lá onde está a matriz, né? E começou ali a crescer através da matriz, ali a desenvolver, e graças a Deus a gente conseguiu desenvolver o supermercado lá da matriz, fomos para Mauá, fomos para Tapera, fomos para Espumoso, né? Então, sim, a gente está muito feliz, assim como nós estamos aqui nessa nossa região. Eu sempre digo que é uma das melhores regiões de pessoas, né? E que mais trabalham, que mais lutam para crescimento, né? E a gente faz parte desse crescimento e fica feliz por estar presente aqui nessa região, junto com o nosso público aqui que compra conosco. Lair, você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãs, uma falecida, né, a do meio, né, e tenho mais uma irmã, né, que mora em Campos Borges, né, e tenho daí sobrinhos, né, sobrinhos. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. Naquela época era mais espaçado, os filhos, eu acho, alguns tinham mais espaçado, no meu caso. A minha primeira irmã nasceu depois de 6 anos, quando tinha 6, eu tinha 6. Uhum. E a segunda irmã, eu já tinha 12 anos, né? 6 então, em 6. Foi bem espaçado, foi bem planejado naquela época, que naquela época ainda era de... Veio o meu avô e a minha avó, por parte do meu pai, tinha 10 filhos, né? Filhos e filhas, e mais um criado, né? Que são 11, né? Você nasceu na esquina Hetzel? Eu nasci na esquina Hetzel, né? Nasci lá no tempo das parteiras ainda, né? Não tinha ainda a mãe ir para o hospital, era na hora do ano parto, de tinha que chamar a parteira. 1961. 61. Tô com 64 já, o tempo passa. Ibirubá já tinha se emancipado ali em 55. Sim. Só 15 de novembro era a vila, né? Vila 15 de novembro. Eu sempre digo assim, eu sempre fui de Ibirubá, porque quando eu vim de lá para cá, era Ibirubá, lá era Ibirubá e continua em Ibirubá ainda, né? Como é que é o nome dos teus pais? Meu pai é Orlando Flores Grave e a minha mãe era Natália Grave. Natália Grave. O sobrenome da mãe de casa? É Butke. Butke. Natália Butke. E você chegou a jogar futebol? O que você lembra da tua infância, da tua adolescência lá naquela... Olha, nós tinha ali um encontro sempre ali na esquina Hetzel, né? Que tinha o time da esquina Hetzel, mas eu nunca fui muito bom de futebol, não. Eu sempre fui... Por mais que tivesse altura... Meio perna de pau ali, né? Às vezes, como diz o treinador, colocava para me alegrar um pouquinho, né? Mas eu nunca fui muito assim... habilidoso na parte de futebol, né? E o meu pai tinha um sistema antigo, né? Inclusive de torcida, né? Que essas torcidas para time de Grêmio, Inter, né? Então eu nunca consegui ser fanático para nenhum time, porque meu pai sempre era contra, né? Então tu vai torcer para time, que camisa vai te dar isso, aquela coisa, a história toda, né? Sim. Meu pai tinha aquele tempo antigo, não gostava, né? Não se manifestava. Então eu acabei não sendo assim fanático por futebol, né? Sim. E daí participei da sociedade de cantores, né? O saudoso Lindolfo Butke, né? Era presidente, me convidou para secretário, né? Lá quando eu tinha
uns 22 anos, deve estar nos anais lá da comunidade Esquinaetze lá, que eu fui secretário do Lindolfo, né? E depois disso acabei vindo para cá, né? Daí comecei a trabalhar a nível comercial, né? E no comércio você vê que é tudo diferente, né? E quando eu Qual foi o teu iniciei, primeiro trabalho? Qual foi o teu primeiro emprego? meu primeiro emprego é esse aí, né? Meu primeiro emprego eu comecei como só eu e um sócio começamos com açougue, Tu né? nunca teve Trabalhando. patrão, então, lá? Nunca tive patrão. O único patrão foi meu pai. Meu pai que me mandava, faz isso, faz aquilo, né? Naquela época era a direção do pai, né? Que decidia o que era para fazer, Mas né? você foi Né? empreendedor muito jovem, muito cedo, É, corajoso. Como é que é. você explica isso de nunca ter trabalhado para uma outra pessoa? Olha, talvez foi sorte o destino, né? Porque eu comecei a dar lá no interior, né, a criar frango na época, né? Eu me lembro que eu vendia no Banco do Brasil, vendia aqui na cidade de Ibirubá, vendia frango abatido aqui, né? Vocês criavam lá e. Nós criava lá, né, e eu vendia aqui, né? Então tinha aquele tino comercial assim, né? E a minha luta para mudar as coisas era porque nós vivia assim numa a gente eu sempre digo assim, a gente às vezes é pobre em dois sentidos, né? Uma coisa mais triste de ser pobre é ser pobre de saúde, ser pobre de coração, né? De espírito, né? De espírito. E outra coisa é ser pobre de dinheiro. E eu era pobre realmente de dinheiro na época, né? Então eu sempre dizia para o meu pai e a minha mãe, eu dizia, um dia eu vou mudar isso, não podemos ficar assim a vida inteira. Que eu lembro, né, Andrei, que quando eu queria ir num baile, digamos, eu já era um cara grande, né, um cara possante, né, com 15 anos, 16 anos, 17 anos. Eu precisava, às vezes, meu pai tinha que arrumar um dinheiro para emprestado de um vizinho para que eu poderia entrar nesse baile, né? E eu achava isso muito difícil, né? Um dia eu lembro que eu queria ir, daí meu pai disse, olha, o pai tem que pedir, arrumar um dinheiro daí para te ir. Digo, não, então eu não quero. Então não quero. Então eu não quero, deixa assim, pai, que um dia nós vamos mudar, vamos ter o dinheiro para poder entrar num salão, né, para Sim, poder sem precisar pedir ter emprestado. para pedir emprestado, né? Tu vê, nem para isso eu não tinha. Imagina daí, né, dava para pagar no máximo assim, entre os amigos, pagar uma cerveja, né, e Sim. tomar, e era isso que a gente tinha. E naquela época era uma época que a gente trabalhava. Você tomou a iniciativa de sair vender os frangos ou já estava. Eu tomei iniciativa de vender, Andrei, e aí comecei a criar e vender, e teve muita gente que me deu força, assim, né? Olha, o Banco do Brasil na época aqui, eu falo como referência o Banco do Brasil, porque tinha 78 funcionários, se não me engano, naquela época, o Banco do Brasil. Sim, eram os dois andares Eram os ali. 2 pisos, né? E eu parava na porta lateral lá e todos me compravam. Raramente um me comprava um frango, né? Então foram excepcionais os funcionários que trabalhavam naquela época, me ajudavam, né? Colaboravam comigo. E às vezes sobrava frango, né? E daí, para não levar de volta, porque ganhava bastante, Você vinha de carro, para resumir, né, eu vendia para os supermercados, daí o restante, né? E um dia fui vender no que era a Casa das Carnes Transmontana. Chegando lá, tava o Liberto Leomar Franken lá. Eu digo, mas o que tu tá fazendo aí? Nós era colega de aula no primeiro ano lá, antes de vir a barragem, né? Lá na esquina Etzel, né? No primeiro e no segundo ano. o Liberto estudou lá na esquina O Hetzel. Liberto estudou lá na esquina Etzel, na escola lá, bem pertinho da que eu morava, tinha uma escola. Não tinha a barragem naquela época. Lauro Silvério Corra era nosso professor, né? E nós éramos muito amigos do professor, né? Naquela época o professor usava aquelas réguas de madeira, quando ele não gostava não gostava que o aluno fazia, o bicho pegava, Sim. né? Ou era a régua ou era com a mão, né? Encontrei o Liberto, né? E nós sempre permanecemos com essa amizade, né? Sempre amigos e parceiros naquela época, né? Depois ele se mudou
para a Banda do Pinheirinho, para esses lados aí. Mas a gente continuou, assim, às vezes conversando. E eu cheguei ali, eu disse, Eliberto, me sobrou uns frangos aí, você não pode comprar? Não, compra, pode trazer aí. Daí, acho que na terceira vez que eu cheguei ali, na sobra de frango que sobrou, né, ele disse, é a última vez que tu tá vendendo para mim. Eu disse, mas por quê? Não, porque a partir da semana que vem vai ter outro dono aqui. Puxa, que me deu um estalo assim, eu disse, mas como outro dono? Não, eu vou voltar para a lavoura, não estou gostando aqui do comércio, vou voltar para a lavoura de novo. Eu disse para ele, tu me dá quanto tempo para mim ver se eu posso comprar, quanto você quer? Daí eu não lembro do valor, claro. Aí ele colocou o valor e eu saí pensando o que fazer. Aí encontro um vizinho meu, né? Tu vê o que é o destino, né? Encontro um vizinho meu, tal de Valmiro Kochler, né? Que eu devo muito a ele ainda até hoje, né? Porque foi um cara bacana, né? Eu disse, Valmiro, eu tenho só essa caminhoneta aqui. E tem um negócio para comprar em Ibirubá. Eu gostava de comprar, mas eu não tenho dinheiro. Que caminhoneta era uma daquelas Ford antigas, daquelas Ford de gasolina, né? Aí ele disse, não, eu compro contigo. Eu disse, mas eu não tenho dinheiro para entrada. Daí ele disse, não, eu dou o dinheiro da entrada e tu trabalha, que eu não vou trabalhar muito no açougue, dizendo. Eu vou cuidar mais da lavoura. E você cuida do mercado lá do açougue, que era açougue na época, não era mercado. Na verdade, era uma filial da IBI, né? Era Transmontana na época, ainda era do Servieri naquela época, né? Depois do Servieri foi para o pessoal de São Paulo, né? Para o Hugo lá, né? E o Jair já trabalhava ali, trabalhou antes, trabalhou depois, né? Transmontana não era uma transportadora? Não, era Transmontana, era banha era pacotes de banha, que era banha Transmontana. Uhum. E era frigorífico Transmontana naquela época, do Servieri. Interessante, né? E daí... Se criou uma casa de carnes Transmontana. Se criou a casa de carnes Transmontana porque eles tinham interesse em vender o ossinho de porco, o coração, o rim, né? Os miúdos de porco, vender em Ibirubá. Isso, né? E o resto eles exportavam internamente para São Paulo, exportar dentro do Brasil, né? Uhum. Ia para São Paulo a maioria das coisas, né? E isso... aí, como compramos daí o Liberto nos apresentou, né, para o dono, que era o seu Ordalino, né? O seu Ordalino preocupado, porque não conhecia nós, o Liberto avalizou, não, pode alugar para eles, né? E a gente foi no frigorífico também, ele repassou para nós. Uhum. E aquela vez tu vê que eu vendia para Cotribá, vendia era supermercado Jung na época, para o supermercado E na época, né? Que eram os maiores, né? De Ibirubá. Eu era representante, então, desses miúdos de suíno do frigorífico ibirubense, né? Que foi depois, né? Que era o frigorífico Transmontana no início, né? E eu vendia, então, para eles, pegava lá no frigorífico e, além do meu consumo, eu vendia para terceiros, né? Que a Cotribá comprava bastante na época de mim, né? E também o supermercado Jung comprava bastante, né? O seu Jung, saudoso seu Jung, gente boa, esse homem que, te dizer, eu peguei nunca esqueço, né? De ter negociado com o seu saudoso Jung. Pai do Sérgio. Seu Osmar Jung. Seu Osmar. Né? Eu tenho boas lembranças dele. Seu Rep também, era um homem mais duro, assim, mais seco, mas era um homem bom também, tinha um coração bom também. E ali eu vendia, na época eu vendia para eles. Depois a gente começou a vender para Cruz Alta, para Ijuí, fazer entrega de caminhão, de caminhoneta, né? E depois foi o crescimento, né? Daí a gente começou a carnear gado também, colocar junto, daí começamos a expandir, né, internamente ali, mas os primeiros 2, 3 anos, eu diria assim, quando eu comecei, foi só de aprendizado, né? Porque como a gente não sabia nem tirar uma nota fiscal, né? Não sabia nem como fazer uma nota fiscal, tu imagina o início como foi. Foi muito difícil, né? Foi
foi assim, foi na raça, né? E graças a Deus, né? Começou você e um sócio? Eu e o Valmiro, né? Depois o Valmiro vendeu a parte dele para o meu tio Sim. Bruno Grave, né? Não era o foco dele, né? Ele Não era entrou o para te foco. ajudar. Não, ele quis ir ele, na verdade, ele quis ir para o Mato Grosso. Ele já tinha um irmão dele lá, um irmão gêmeo no Mato Grosso. E ele quis ir para lá. Daí ele vendeu a parte dele para o tio Bruno, né? Tio Bruno Grave, né? Também gente que jamais a gente esquece, gente que se passou, né? Falecido, né? Já há anos, mas era uma pessoa muito legal, muito gente boa, muito certo, muito correto, né? Daí era eu e o tio Bruno, éramos sócios, né? Depois o tio Bruno também não quis mais, né? E daí acabei ficando, o tio Bruno ficou com um açougue lá perto da casa dele ali, né? E eu fiquei com o mercado, então, ali no açougue ali onde é que estava, no seu Ordalino. E daí depois eu Ordalino tinha... eu continuei carreira solo, como diz, né? O Ordalino e o Liberto eram sócios? Ou era só Não, o Liberto que pagava o aluguel? Ordalino alugava. Alugava. Ele, na verdade, tudo iniciou com Alberto Servieri, né? O Ordalino alugou a Casa de Carnes Transmontana para o Alberto Servieri, que tinha um parentesco com o Servieri, dono do frigorífico, né? E O daí Alberto Servieri, que mora ali, morava perto da o igreja. falecido Alberto, que acabou depois vendendo para o Liberto, né? Mas o Liberto teve uma estada curta ali, não sei, eu não me lembro bem o tempo, né? Mas não foi longa a estada ali, que daí ele quis também se desfazer, viu? Que não gostou de trabalhar no ramo, né? Gostou da parte, preferiu a parte agrícola, né? E cedeu a casa daí da gente comprar e seguir, depois seguir carreira solo, né? E naquelas épocas, Andrei, eu falei há poucos dias aí, naquelas épocas ali, não sei se era mais fácil da gente produzir, da gente fazer dinheiro, da gente... Não tinha tanta fiscalização não também, era né? não era tanta burocracia, tanto gasto. Você vê, né, falando em gasto, né, já partindo para agora, né, o nosso abatedouro. Nosso abatedouro, o que menos manda sou eu, né? Eu só tenho que fazer o que os fiscais mandam fazer. Hoje nós temos fiscal que é responsável pelo abatedouro. Aí nós temos o fiscal que cuida da parte da água. O fiscal que cuida da parte dos dejetos, que é a parte que sai né? Temos o fiscal que fiscaliza a carne, né? Então, temos 4 fiscais cuidando, né? Que tu tem que pagar, né? Que não é o caso, só não... Então, são coisas que encarecem, né? Vão encarecendo e vão diminuindo o setor lucro, né? Por isso que na época deu para mim, assim, era menos burocrático. Você vê que na época não era a saúde que cuidava da área da fiscalização de carne, não era a agricultura. Depois que saiu da saúde, foi para a agricultura, a parte do abatedouro. Então, hoje o abatedouro ele é fiscalizado pela agricultura até na entrada do supermercado, e dentro do supermercado a carne é fiscalizada pela saúde, né? Então, por isso que quando o pessoal tem feito essas batidas na região aí, né, eles vão em grupos grandes, né? Eles vão entre 10, 12 pessoas, né? Porque vai todos, vai a saúde, vai a agricultura, vai Ministério Público, vai a FEPAM, vai, quer dizer, Patrão, vai aquele grupo de pessoas, dá aquele susto na cidade, né? Quando aparece todo aquele pessoal, né? Na hora, né? Então, as coisas se modificaram muito. Na época tinha uma liberdade maior de ter o abatedouro mais rústico, assim, não precisava ser modernismo tão grande. E abatedouro é uma coisa que tu tem que ter muita perspicácia, muita vontade, muito para te ter, porque é uma coisa muito difícil de tu gerir o tal de abatedouro, né? Eu tenho por orgulho de ter a carne própria, né? De poder fornecer a carne própria, trazer a res lá do campo, né? Trazer a res lá do confinamento
e fazer o abate e trazer para os nossos supermercados, né? Em Ibirubá, Itapera, Espumoso, né? Então, por esse orgulho eu tenho, então, o abatedouro, né? Mas eu te digo assim, poucos têm, né? Pode ver que na região poucos investem nisso, porque é muito difícil, é muito fiscalizado, é muito Burocratizado mesmo. burocrático, tá burocrático, papelão, é papel disso, é papel daquilo, é uma loucura, né? É uma coisa muito fiscalizada, né? Então, tem o lado bom, né? Tem o lado bom porque as pessoas que vão consumir também podem ter uma certeza, né, da carne que estão consumindo, né? Que podem ter a certeza que a carne é de qualidade, né? Que tem a higiene necessária, né? Que não tem problemas que possa afetar, dar alguma doença posterior, às vezes, em comer uma carne que não tem fiscalização. Lair, daí, saindo ali da esquina do Nogueira, né, onde começou a Casa das Carnes Transmontana, era assim, né? Casa das Carnes Transmontana. Aí você abre, tira o Transmontana e fica com o Casa das Carnes. Isso. E aí, que ano você consegue ir para o teu endereço próprio e com que recursos você já consegue construir uma sede, comprar um terreno? 6 anos depois de eu estar ali no Uralino, a gente tinha aconteceu de saber que tinha aquele terreno de venda ali, o seu Ingo Spengler, né, que era o responsável, né, o pai dele ainda morava ali, né, naquela esquina, onde é que está o mercado hoje, Matriz. 6 anos depois, tinha aquele terreno e daí o meu pai tinha um resto de terra lá no interior, né, e ele já morava aqui na cidade na época. Daí meu pai vendeu aquela área lá naquela época, comprou uma casa aqui na cidade e me ajudou a comprar o terreno naquela época ali. Daí eu construí um pequeno espaço, dava 10 por 25, se não me engano, é o primeiro quadro. Que ali eu emendei 4 vezes o supermercado ali, né? Fui emendando depois, né? Então, isso que me ajudou a alavancar para ter um terreno próprio, né? E daí com isso também aconteceu o fato de um dia eu estar um pouquinho antes disso, de estar também contar a história da Mauá. Então, a Mauá, um dia eu estava também lá, fui lá no seu Miller, né? Seu Walter Miller, né? Também saudoso, falecido Walter Miller. Eu estava lá, ele estava num casarão, ele tinha um bolicho lá. O pessoal jogando carta e coisa, e estava chovendo bastante, tinha muita goteira, bastante goteira lá, né? E o Walter muito brabo, que eu vou vender isso aí, que eu não quero mais isso aí, que estou enjoado, tá cuidando do bolicho, não sei o que. Ele disse para mim isso, né? Aí, mas eu fui ali para vender, acho que era na época do frango que fui vender ali alguma coisa, ou não sei o que fui fazer ali naquele momento, não me recordo. E eu sei que eu vi isso aí. Aí eu disse, mas seu Walter, o que o senhor pede? Eu quero tanto, senão não vendo. Pronto, eu tinha 5 hectares de herança da minha falecida mãe, né? Lá na esquina Edson, né? Do ladinho do Nestor Frank, falecido também, Nestor Frank, pai do João, pai do Jorge, também falecido, né? E o seu Nestor era bem, estava financeiramente muito bem. E daí eu encontrei o Nestor assim, caminhando na estrada, né? Quando eu fui embora. E daí eu parei, disse Nestor, eu tenho assim, eu tenho 5 hectares aqui do teu lado, eu vendo para ti, mas eu preciso esse valor para comprar um terreno. O Nestor prontamente, era do lado da terra dele, né? Prontamente, disse, não, amanhã cedo eu estou em Ibirubá. Amanhã cedo vamos para Ibirubá e vamos fechar o negócio. Puxa, foi tão rápido isso, né? Aí fomos no seu Lotário Lix, na época, que estava na ativa aí
advogado, né? E daí o Nestor já veio pronto, né? Já veio pronto para fechar. Aí eu fui lá no mailer, no seu Walter, e disse: seu Walter, o seguinte, o senhor falou que queria vender, eu quero comprar, o senhor me vende? Aí eu lembro que o seu Walter disse: puxa, mas eu falei mesmo, mas eu não estou mais com vontade de vender. Daí eu disse: seu Walter, então o senhor me faz um favor, para eu não ficar, como era um piazão ainda, como diz assim, de 23, 24 anos, o senhor me faz um favor, vamos junto até lá no seu Lix, para que a gente possa dizer, daí tu diz lá pro Nestor, lá, que eu já falei com ele, do negócio da terra lá, que o senhor não quer vender mais a esquina aqui, né? O senhor não quer mais vender. E para mim poder não desfazer o meu negócio também. Não, tranquilo, eu vou lá. Chegou ali no seu Lix, né? Chegou, daí o Nestor era muito positivo, né? Era muito assim, um homem muito sério, positivo. Nestor daí disse: ó, já estou com o dinheiro. Aí o seu Meira disse: mas eu não estava mais a fim de vender. Daí ele puxou uma sacola que ele tinha. Ele: mas tá aqui, ó. O rapaz veio, me falou que tu queria vender. Aí, tá, então vamos fazer. Opa. Aí fizemos um negócio. E você imagina, né, quando as coisas acontecem, quando as coisas é para acontecer. Porque às vezes não adianta tu forçar um negócio, né? Foi um negócio que aconteceu assim, ao natural. Porque depois eu soube que tinha assim, no mínimo umas 8, 10 pessoas interessadas, com muito mais poder aquisitivo, com dinheiro na mão para comprar aquela esquina ali, né? Aquela esquina na época ali era fora da cidade. Sim. Você imagina as pessoas que mais velhas que nem eu, assim, mais de 60 anos, imagina as casas populares eram fora da cidade, longe da cidade, né? Era 1 quilômetro praticamente da cidade, né? Mas eu pensei, essa esquina aí pode se valorizar com o tempo, a cidade pode crescer, né? Pode desenvolver, né? E pode valorizar. E foi o que aconteceu. Hoje é uma esquina realmente muito valorizada, né? Um local que a gente tem orgulho de ter, né? A Mauá, né? Porque a gente chama o nosso cartão postal da entrada da cidade de Ibirubá, né? E a gente fica feliz. E agora que eu trabalhei sempre na 3 de outubro, agora eu estou indo para o 3º ano na Mauá, né? Estou gostando muito de trabalhar na Mauá também, né? Então, porque eu tenho fácil adaptação, né? Porque quando nós compramos o mercado de Espumoso, né? E eu fiquei quase 1 ano atendendo lá em Espumoso. Eu ia e voltava todo dia, né? Então, eu sou de fácil adaptação, assim, em qualquer lugar. E aquele povo de Espumoso, se tem alguém aqui na região ouvindo, que povo bom. Gente muito boa. Espumoso é uma terra diferenciada, uma terra muito boa, né? Até era uma loucura, era todo dia, era gente que tinha churrasco, tinha isso, tinha aquilo, né? Então eu tinha que me virar assim nos 30 para não ficar todo dia comendo uma carne, comendo um churrasco e vindo mais tarde, né? Porque a gente morava longe, são 30 quilômetros afinal de Ibirubá. Na época era longe, hoje já está perto, né? Já facilita. Que data você considera a inauguração da Casa das Carnes, do regional, enfim? A Casa das Carnes começou, na verdade, para não dizer 30 de julho de 1984, podemos dizer assim que comecemos dia 29 de julho, né? Porque eu digo 30, porque 29... Na 3 de outubro? Na 3 de outubro. Uhum. No Nordalino. Nordalino, quando botamos o pé dentro Sim. Lá foi, na verdade, 29 de julho de 1984. Foi a data iniciada, então. E 6 anos depois você conseguiu... 6 anos depois a gente saiu, foi para 3 de outubro, lá que nós estamos até hoje, né? Teve uma inauguração lá, Lair? Tu lembra desse dia ou foi tudo... Não, para 3 de outubro não teve inauguração.
porque Foi feita a mudança na assim? verdade, eu vou contar um segredo aqui agora da 3 de outubro, né? Na verdade, a gente tinha aquelas partilheiras de lata estreitinha naquela época, né? A gente levou o açougue e comprou partilheira de lata daquelas para colocar lá, né? Aí, quando nós colocamos os produtos, nós tínhamos colocado só na metade da área da 3 de outubro, né? Faltou. Puxa vida, que vergonha agora. Como é que nós vamos abrir amanhã com 50% só de produto, né? Aí o que que a gente fez? Lacrou as caixas, né? E deixou as caixas lacradas, mas estavam vazias, né? Para pelo menos imaginar, nós mesmos, nos imaginar que nós ainda tinha coisa para abastecer, né? Na verdade, nós tínhamos que comprar produto para abastecer, porque estava faltando produto, até que a gente preencheu aquela área. Então, né? Então, ali a gente começou, na verdade, iniciou mesmo o supermercado, ou Casa das Carnes, mercado, foi na 3 de outubro, né? Antes disso, aqui na Nordalino, era só açougue. Só né? açougue. Só açougue. Lá na 3 de outubro começa o supermercado. Começa daí o mercado, Casa das Carnes. Depois, quando a gente foi para Tapera, a gente pensou assim, puxa, nós temos em Ibirubá, na Mauá, na 3 de outubro, agora estamos em Tapera. Aí surgiu então a ideia de nós botar a regional, né, que estava na região. Né? Daí crescemos até Espumoso. Então, né? 84 foi 3 de outubro? Isso. Não, 84 foi, na verdade, foi a Transmontana. 90 3 de outubro, né? 3 de outubro em 90, e depois fomos para Mauá. Né? Mauá em 90 aí? 94, por aí, eu acho, foi mais ou menos. E Tapera, 2002, por aí, 2003, por aí, nessa época. Compra um mercado que já existia lá em Tapera. Na verdade, foi Seu Virte, na época lá, que vendia, também aconteceu um fato assim, foi Seu Virte que vendia erva mate. E Seu Virte era uma pessoa muito dura para trabalhar assim com o cliente, né? Ele não queria saber de cheque, porque na época tinha muito cheque, né? E cartão. Ele só queria dinheiro. Eu só vendo a dinheiro. Daí, senão não vendo. Tá bom? E daí queria alugar para mim lá. Aí eu disse, tá bom, uma hora acertei então eu vou alugar 1 ano, Seu Virte. 1 ano com proposta de compra. Se eu gostar, que der certo, Tapera, daí... Aí assim aconteceu, né? Realmente alugamos, depois compramos o Seu Virte, depois compramos mais um terreno do lado, de uma senhora que... Ampliou. Daí ampliamos lá. 2002. Em 2002 a 2004. Dessas datas eu não me recordo muito bem. Sim. E depois veio Espumoso. Daí vamos contar a perdida também, não só a ganha, né? Espumoso 2007? Por aí. Depois a gente expandiu para Nometoc. Sim, Nometoc. Onde Nometoc se damos mal, né? Nometoc tinha Cotrijal lá, que estava muito forte, né? Cotrijal foi nos esmagando lá em Nometoc, foi indo, daí nós ficamos 2 anos lá em Nometoc, assim, 2 para 3 anos, e vendemos para Cotrijal, né? Lá eu conheci muito o Neymani, que veio me visitar várias vezes lá, e foi um baita conselheiro, ele era presidente, eu acho que até hoje ele é presidente da Cotrijal, né? E ele foi um baita conselheiro meu lá, dizendo, olha, eu sou presidente da cooperativa, dizendo, mas quero ser teu amigo também. E quero te dizer que a cooperativa vai te esmagar aqui. Vai te esmagar aqui porque a cooperativa vai vender sempre um pouco abaixo do teu preço. Até que tu não aguentar mais. Então venda, dizendo, quanto antes para resolver. Então é assim que fizemos. Vendi então para Cotrijal e retornei para casa de novo. Aí fiquei nas minhas sedes. E hoje não tenho nenhuma pretensão de aumentar espaços, comprar outros locais ou expandir. Hoje eu quero o melhor para Tapera, o melhor para Espumoso e o melhor para Ibirubá, como nós estamos, né? E com isso a gente quer se manter nesses 4 supermercados. Está muito bom, né? Sim. Porque até os últimos anos ficou muito mais difícil gerir supermercado, porque falta gente especializada na área, tem problemas de açougueiro, tem problemas de padeiro, né? Mudou muito, sabe? A situação mudou muito. Quantas propostas tu já recebeu para vender os supermercados lá? Olha,
para vender e para alugar, principalmente para alugar, quando eu tive essa baixa, que eu tive uma queda de faturamento, uma queda expressiva, foi aí entre 2018, 19 até 2024. Tive dificuldades financeiras, tive bastante dificuldade. Daí recebi algumas propostas, assim, pessoal de Passo Fundo tiveram aqui, né? E para alugar ou para comprar, né? Mas como era uma coisa familiar, uma coisa de honra, né? A gente ficou e não quis fazer, não quis vender e nem alugar. Na verdade, Ibirubá, nós tivemos o maior revés que alguém já poderia ter em supermercado. Eu tive em Ibirubá. Eu tive, né, esse revés grande, né, que hoje, graças a Deus, né, a gente se recuperou de novo, estamos bem, clientela boa, tudo tranquilo, tudo bem, né, mas tivemos um revés muito grande em Ibirubá, que os conselheiros mais próximos de meus sempre diziam assim: tu tem dois em Ibirubá, fica com um só e bota a mercadoria valendo em um só e outro aluga ou vende e fecha, né? Mas daí tinha aquele orgulho ferido, né? Aquele orgulho de, comecei aqui, puxa vida, tô 35 anos mais aqui naquela época, né? Digo, agora fechar, puxa vida, né? Como Espumoso estava bem, melhor que Ibirubá, né? Espumoso, então, manteve Sim. os supermercados de Ibirubá. Segurou a peteca. Segurou a peteca. E hoje estamos felizes, contentes. 2025 agora foi muito bom, né? Eu quero agradecer demais, aproveitar o momento aqui, que eu sei que tem muitas pessoas ouvindo, né? E agradecer demais a vocês que nos deram a preferência em 2025. Eu sei que nós trabalhamos forte, lutamos para trazer mercadoria com preço bom e carne de qualidade, né? Hoje é a melhor carne de qualidade e o desafio, né? Uma qualidade melhor que a nossa, né? É excepcional, né? Tá cada vez de mês a mês aumentando a nossa venda de carne, porque a gente só está pegando mesmo animais confinados e animais com procedência de alta qualidade, né? Certo. Então é uma carne muito boa. Até sugiro agora, Natal e final de ano aí, aproveitem aí, que é tá uma carne excepcional aí para você consumir aí junto com a sua família e com seus amigos. Laírcio, quando você faz essa reflexão, olha para trás e vê os teus erros e os teus acertos, né? Essa queda em 2018, 19 ali que houve e que marcou, né? Você coloca isso, foi algo que realmente pesou e por pouco o regional não é fragmentado ali. Qual foi o motivo? Você conseguiu fazer essa leitura? O que aconteceu? Foi algo que hoje você mudaria, talvez, se tivesse oportunidade? Na verdade, Andrei, tem vários fatores. Um dos fatores é que a gente vinha aí 2016, 17, 18, né? Nós vínhamos muito bem, assim, né? Tava muito bem, assim, o mercado tava assim de vento em popa, como diz, né? E como era familiar, estreitamente familiar, né? Era eu aqui em Ibirubá e o Abel, né? Na Mauá, e eu na 3 de outubro, o Rafael em Espumoso, e na época minha ex-esposa, a atual ex-esposa, Claudete, cuidava Tapera. Então a gente tinha isso solto, né? Cada um tinha seu caixa. O Rafael tinha seu caixa em Espumoso, a Claudete seu caixa em Tapera, o Abel na Mauá e eu na 3 de outubro. E isso às vezes é um erro, a gente vendo os olhos, porque às vezes é familiar e coisa, a gente não olha se está dando lucro aquilo, não está dando, porque se misturava todo o dinheiro numa conta só, né? Num local só. E aí o que aconteceu de mais difícil, que deu um revés bem grande, foi na época da separação, né? Da minha separação com a minha ex-esposa, né? Que agora faz
já faz 7 anos, né? E realmente isso foi assim que deu uma queda, né? Porque tu sabe que que as pessoas que já passaram por isso, por uma separação, sabem que isso dá um desânimo na pessoa, dá né? Nos dois lados, tanto no lado dela como no meu, né? Numa hora da separação, dá um desânimo e acaba afetando os negócios, né? E realmente afetou, né? E depois que afetou, quando você entra em declínio, né? É uma coisa muito interessante que acontece. É um ciclo. É um ciclo que acontece e é uma coisa que muita gente está provando, talvez hoje, ou já provou, né? Mas eu posso dizer, né? De cadeira, né? Que aquele ciclo de amigos, de amizades que tu tinha, aquele terminou. Aquele acabou, né? Aquele não tem mais. Aquele ali cai fora, né? Aquele ali tempo de ocasião, no tempo que tu estava em alta, que tu estava pagando festa, churrasco e fazendo isso, fazendo aquilo, né? Então, e outra coisa, o cliente, ele é assim, ó. Tem vários tipos de cliente. O melhor cliente que tem num supermercado ou em qualquer loja, hoje eu posso dizer, é aquele que vem e reclama. Que diz assim, eu não encontrei tal produto, já vim 2 vezes, eu quero tal produto, e vem de novo e fica bravo e xinga. Esse é o cliente bom, que tu fica, aquele que tu fica chateado, bah, fica sem jeito, diz, não encontrei tal produto, não sei o que, e volta, né? E volta a comprar. E tem aquele cliente que não reclama, fica bem quietinho, vem 1, vem 2, não encontra o produto, fazer o quê? É natural, vai para o mercado onde ele encontra, né? Tinha a Cotribá que estava a 1.000, tinha a Casa do Chimarrão que estava a 1.000, né? Chegou também o Super Útil, né? E tudo, então tinha outras opções. Por que tinha que comprar no regional, né? Então a gente acaba ficando meio sozinho na história, tu fica meio isolado. Sim. As pessoas te isolam assim, não é por maldade das pessoas, não estou falando que as pessoas são más, né? Na verdade, é uma reação. É uma reação, né? Porque o homem, ele tem uma maneira de comprar, ele chega e vai comprando, botando no carinho, e não olha muito, não é muito meticuloso, mas a mulher, muita gente fala, muito homem falou isso para mim, a minha mulher não quer mais vir porque não encontra tal produto, né? Sim, então, por mim eu viria, mas... Por mim eu viria, né? E o que ficou marcado dentro dessa história, eu preciso tocar num nome que nunca me abandonou, que sempre ficou comigo e não me abandonou até hoje, sempre ficou comigo, né? Desde que eu iniciei, 41 anos, Ademir Refati. Ademir Refati, vou te contar. Eu devo muito a ele a nível de supermercado, né? Eu devo muito a ele. Cliente fielíssimo. Não tem presente que eu possa dar para ele que possa pagar o que ele fez, né? Esse é o cartão fidelidade número 1. E um dia ele fez uma brincadeira assim que eu nunca esquecia da brincadeira. Ele disse assim, olha, tinha uns pessoal junto, tinha umas 10 pessoas assim meio na frente do mercado ali na 3 de outubro. Eu sou cliente aqui do regional porque eu compro o que tem, não é o que eu quero, né? Então aquilo ali ficou marcado de uma maneira, que eu nunca mais esqueci. O Ademir fez essa brincadeira, né? E essa ficou marcada, né? Eu compro o que tem, né? Então, e daí um tempo o filho dele teve comigo ali, né? O filho dele é especial, né? E esteve trabalhando comigo lá, né? E aí o filho dele exigia, né? Se não era linguicinha, não era carne do regional, o filho dele não almoçava. Né? Então eu tive mais um ator especial, que era ele também, né? Que o Ademir ficava bem brabo, às vezes, porque esquecia, às vezes, de comprar uma coisa, comprava em outro lugar, e o guri não aceitava, não comia. Não é guri, já é um homem já também, né? Falar em filhos, vamos falar dos filhos do Laíra aí. Esses rapazes que
estão ao teu lado. Aí você não teve filha mulher, né? Só homem, né? Só homem. 3, né? 3 ou... 4. 4, né? Uhum. É o do mais velho para o mais novo aí. O Abel, o Rafael, o Cristiano e o Eduardo. O Eduardo. Né? Uhum. E esses rapazes aí tiveram contigo, né? O Abel e o Rafael seguem contigo, né? Os demais aí, não sei o que fazem hoje, mas fala um pouquinho desses 4 aí. O Abel, o que eu vou falar? Teve muitos anos, claro, comigo, desde de piá, né? Falar do Abel. Daí ele destoou para o lado político também, coisa que o pai gostava muito, né? E acabou recaindo para o filho, né? Uhum. E, então foi um orgulho para mim também, uma coisa que eu no passado eu tinha um sonho de talvez angariar, de ser prefeito de Ibirubá, tive esse sonho já no passado, né? E ele caiu para o Abel. Então eu acredito que Deus quis assim, né? Ele caiu para o Abel, fez 8 anos da administração municipal, né? Foi vereador antes, né? 4 Presidente anos. da Câmara. Teve a passagem dele na política. Hoje ele está fora da política, está dando uma mão por fora entre chácara e produção, enfim, está ajudando por fora, né? E é tem que dizer pré, porque não pode dizer que é candidato, mas é pré-candidato a deputado, né? Ele vai concorrer o ano que vem, né? Independente da votação que ele fizer, ele vai concorrer no ano que vem. E junto com o Gomes, né? Que ele já faz campanha para ele, né? Então, naturalmente, já vai fazer para os dois juntos, né? E já está plantando devagarzinho, uma plantinha aqui, outra ali, já pensando nisso, né? E o Rafael, que é o segundo, esse eu diria assim, é inédito. Esse é o cara assim que esse encarnou na área de supermercado, esse engrenou assim, esse é o que me faz hoje estar na luta assim do novo crescimento do supermercado, é o Rafael. O Rafael é o cara que cuida tapera, cuida espumoso hoje, né? A esposa dele cuida espumoso na parte da tarde está em tapera, de manhã ele está em espumoso. Às vezes, vice-versa também, né? Mas normal é isso aí. E é um rapaz que realmente me deixa muito orgulhoso na área que eu trabalho, né? Porque é na área do supermercado, né? Que eu creio que o dia que eu não estiver mais aqui, que a gente tá aqui, nós estamos aqui de passagem, né? Eu creio que tomara que ele esteja, né? Que ele esteja aí, né? Que ninguém sabe quando a gente vai daqui, né? O Rafael é um cara que pode dar uma boa continuidade nos supermercados, né? Ele é muito habilidoso, trabalha muito bem nessa área. E o Cristiano tem uns problemas que, infelizmente, às vezes acontecem nas famílias, tem uns problemas, né, não tem muita segurança no dia a dia, no que ele faz, né, e ajuda, né, hoje atualmente ele está ajudando aqui em Ibirubá, na Mauá, né, mas é o mais inseguro, assim, que eu tenho. E o Eduardo está mais na área de granja, assim, mais para fora agora, não está muito na área não está muito dedicado na área de supermercado. Então hoje assim fixo assim que diria assim que está 100% com o pé dentro do mercado é o Rafael. Os outros 3 assim eu acredito que destoam um pouco. Estou torcendo para que o Abel vá bem na área política, né? Tomara que dê tudo certo, né? E que é a vontade dele, é o gosto dele, a gente sente isso nele, né? Que é o gosto dele. E os outros a gente vai ver ainda. O Eduardo ainda está com 22 anos agora, né? E está se firmando, né? Vamos ver qual é o caminho que ele vai seguir, né? Mas assim, o que está mais com o pé dentro do regional supermercado hoje, assim, que não tem nenhuma pretensão segunda, né? Não tem pretensão de ser certeza assim de ser de outro ramo,
é o Rafael. O Rafael é Sim. como diz assim, é o cara assim que eu se dissesse assim, ó, hoje estou parando, não estou mais trabalhando no supermercado, é assim que eu poderia entregar, que ele ia dar o Tocava tranquilo, né? segmento, Espumoso é o que mais fatura, Lair? É o que mais fatura, espumoso, e hoje nós, e daí Tapera, era Tapera, e agora nós na Mauá estamos pisando nos garãozinhos de Tapera, estamos chegando perto de Tapera, né? Então, hoje estamos assim, espumoso, Tapera, Mauá e 3 de outubro, né? Sim. Conseguimos levantar Mauá assim bem, né? Então, estamos muito felizes por isso, né? E Você compreende e tem Sim. uma análise também do porquê que a matriz hoje está em quarto lugar, né? Ela que iniciou todo esse processo, teve ali a tua presença por muitos anos também, né? Você ficava ali, queria conversar com o Laíra, era lá Sim. na 3 de outubro, né? Então o teu olhar estava muito ali e hoje aquele mercado ele acabou dentro dos 4 aí da rede, estando o que menos fatura, né? Mas ele está em crescimento, Andrei, é muito bom. É importante dizer isso, que está mês a mês em crescimento. Só que na Mauá também está mês a mês em crescimento e Tapera também está como espumoso, tá? Todos estão então, crescendo. Os 4 estão mês a mês tendo crescimento. Enquanto que muita gente está queixoso do ano de 2025, nós estamos alegres, estamos felizes, porque 2025 foi o ano da virada, o ano da vitória nossa, né? Sim. E Deus nos abençoou muito nesse ano de 2025, né? Sim. A gente só tem a agradecer. Agradecer porque, primeiramente, a Deus e as pessoas que nos prestigiaram, né? Porque essas que fazem o nosso supermercado, que fazem as coisas andar no dia a dia. Né? E você tem algum sonho, algum projeto para esses supermercados, principalmente então o da 3 de outubro, onde começou, algum projeto de reforma, alguma ampliação, uma remodelação de algo que você queira fazer, ou agora no futuro próximo não tem nada? A gente fez já em 2025, já bastante coisa já. Mas 2026 vai ser o trabalho de remodelação interna. O que a gente vai modernizar o supermercado internamente. Ficou muitos anos sem modernizar, entende, André? Prateleira, piso, forro, iluminação. Forro a gente está fazendo iluminação, climatização. Frente, climatização, balcão de frios novo, câmaras novas, ilhas novas. Quer dizer, aqui na Mauá nós temos um projeto de fazer um Visa de bebidas, porque é o supermercado que mais vende bebida, é o da Mauá. É um Visa de bebidas próprio, onde tu abastece por trás do Visa e a pessoa pega na frente sempre as geladas, né? Então facilita isso aí. A gente tem um projeto, né? Tá um projeto aí para o ano, para 2026. Então temos vários projetos de modernização agora do supermercado em 2026, modernização tanto interna como externa, né? Melhoramentos nessas áreas aí, né? E daí, no mais, seja como Deus assim dirigir, né? De acordo com as coisas acontecer no dia a dia. A gente não quer fazer assim grandes projetos que a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se vier, né, Andrei, se vier, que a gente puder fazer, puder investir, puder melhorar, puder modernizar, a gente vai fazer. Sim. Se não vier, a gente está bem assim como a gente está hoje, mas a intenção sempre é melhorar cada vez mais para que o cliente tenha sempre mais comodidade dentro do supermercado. Perfeito. Legal, Lair. Muito bom esse bate-papo aqui. Tem vários abraços aqui para você. A Maria Alesside Souza, o Abel diz aqui, meu super-herói, papai, te amo. Rodrigo Refati também manda um abraço ao Lair, pessoa que sempre está disposto a fazer o bem. O Ademir Refati escreve aqui, grande empresário, abraços ao meu amigo Lair. Também tem o André Ferreira, o Canja, mandando um abraço ao Lair. Deus abençoe sempre, pessoa do bem e sempre disposto a ajudar o próximo. O Odair José Funk também deixa aqui um abraço ao Lair, um empresário de um coração enorme. Tenho muita gratidão a ele por sempre compreender a situação difícil do hospital e nunca ter deixado de fornecer mercadorias, mesmo nos piores momentos.
É um amigo que considero muito, diz aqui o Odair. Obrigado. O Adilson e a Mônica Wachter também. Grande Lair, forte abraço. Wildo Bratz, abraço pro amigo. Eu tenho 3 filhos e moro na Jardim há 35 anos. E o Lair deu o primeiro emprego para os meus 3 filhos. Um abraço do Wildo Bratz. Gilson Vargas, parabéns, Lair, abraços. A Neiva Barbosa, parabéns, Lair, muita gratidão a você, merece sucesso. A Emília Sates, eu tenho gratidão, o primeiro emprego do meu filho e da minha filha foi no Regional Supermercados. Fernando Bernardi também está deixando um abraço. Vanderlei Santos de Souza, o Vande, manda os parabéns ao amigo Lair Grave, um grande empresário, família Grave gerando muitos empregos, pai do nosso sempre prefeito Abel. Silvio Luiz Tomé Fontana escreve um abraço ao amigo Lair, que acompanho desde o início na esquina do Nogueira. A Ana Lúcia dos Santos Rosa, Deus abençoe grandemente sua vida, escreve a Ana. O Ricardo Doninelli, meu amigo, pai, irmão, és uma pessoa muito importante na minha vida, orgulho da tua história, um abraço. A Lia Mara Blasi, manda um abraço ao amigo Lair. O José Cláudio Schwab, Carutz, abraço ao Lair, construir história em Ibirubá. O Marcos Mundstock, lá de Espumoso, manda sucesso sempre. O Paulo Sérgio Vogt, abraço Lair e toda a sua família, muito orgulho de ter trabalhado no Regional e na Casa das Carnes. A Mara Nicolodi também escreve aqui, sucesso sempre. Marcelo Dil, sucesso sempre, diz o Marcelo. Samuel Chaves, o Bileco, manda um abraço, Lair. Quantas pessoas você ajudou na época, não tinham condições de comprar à vista, chegavam no Lair, sempre saíam com suas compras. Eu sou testemunha. Obrigado, Lair, por ter ajudado muita gente. Um abraço. O Mário Reicher também deixa aqui um abraço. Meu amigo Lair tem um carinho enorme pela sua família. Com 20 anos de idade, trabalhei como pedreiro no mercado Casa das Carnes. Grande abraço, diz aqui o Mário Reicher, dono das Zincagem União. A Lori Binsfeld, Lair, grande visionário, parabéns, com um Natal cheio de saúde e prosperidade. O Darley José Giacomoli também manda os parabéns ao Lair e à família. E a Laísa Ribeiro também manda os parabéns aqui ao Lair. É muita gente, Lair, muita história, 40 anos fazendo parte da vida das famílias, das pessoas, fazendo isso aqui que uma pessoa comentou, dando o primeiro emprego para muitos, primeira oportunidade, né? O acesso, aquele sim, aquela confiança, né? Venha, vamos trabalhar. E aí tantos dali saíram, né, para voar, para bater asas e para fazer a sua vida profissional e familiar. Então, nesse momento, o que vem no coração, Lair? Gratidão, né? Gratidão dessas, fico feliz, né, pela gratidão dessas pessoas, né? E eu acho sempre que ainda fiz pouco, ainda podia de repente fazer mais, né? Mas fiz o que eu pude na época, né? Tivemos épocas assim difíceis, né? E, na indústria birubense teve épocas de crise, né? Teve até uma época que teve uma crise na prefeitura municipal, né, que tivemos 2 meses de atraso de pagamento e eu segurei também. Então tem muita coisa que eu realmente, o que eu pude colaborar, o que eu pude ajudar, né, o que eu pude fazer para ajudar as pessoas, né, eu fiz, né, e tem muitas pessoas, como diz, que saíram do regional para o voo solo, né? Um caso, o Alemar, né? O Alemar Butke, né? O supermercado Butke hoje, né? Que é uma alegria ver ele crescer também, né? Que o Alemar foi meu açougueiro, acho que uns 10 anos ou mais, né? O Selmar Chagas, lá que era ele fechou, agora não está mais, o mercado Chagas, né? O Selmar trabalhou muitos anos comigo também, né? O pai do Elemar Butke, o Orlando, também trabalhou comigo, né? Então, foi muitas pessoas assim. Paulinho hoje não trabalhou contigo? Paulinho Vogue? Não, aqui... Também, Paulinho também. Do Mercado Economia? Também trabalhou na Mauá, né? Trabalhou junto com a Bela ali, né? E muita gente aí, eu podia enumerar... tinha dezenas de pessoas aí, né? Mas não tem como enumerar tantas pessoas, porque até a gente acaba esquecendo de algumas, né? Importante, né? Tem pessoas, veja bem,
41 anos. Quantas pessoas que ficaram, né, anos, ó, uma homenagem especial que eu tenho que prestar, não pelo parentesco, não quero falar pelo parentesco, né, porque é meu primo, né, pro Valdir Kalp, né. O Valdir Kalp tem, hoje ele me comentou, estou completando 41 Natal junto contigo, Olha só. né, e tu tá completando 42. Então o Valdir começou comigo meio ano depois que eu, pouco mais de meio ano depois que eu comecei, o Valdir começou comigo e está até hoje comigo, né, puxando o gado e fazendo o trabalho, né. Então tem que deixar meus parabéns, né. Temos também o açougueiro, temos pessoas, tem pessoas de todos os níveis aí que trabalharam comigo, né? E a gente viu pessoas que desenvolveram, né? Depois que trabalharam comigo, e isso é uma satisfação, ver essas pessoas crescer, desenvolver, né? Cada vez mais, né? Então isso me deixa feliz, me deixa contente, e eu espero que possa ainda fazer mais pelas pessoas, né? E hoje o que nós estamos fazendo? Hoje nós estamos trazendo preço, né? Preço bom, qualidade e preço bom para as pessoas, para fazer economia na hora de fazer compra conosco, né? E eu acho que isso que é a importância, né? Tem que estar sempre fazendo alguma coisa pelo nosso cliente, né? Para que o nosso cliente fique satisfeito também com a gente, né? Que lutou, né? Eu tenho uma outra coisa também que eu não é um conselho que eu dou que a pessoa deva seguir. Até acho que nem deva seguir. Mas nesses 41 anos, eu não tive 41 dias de férias que eu não entrei dentro do supermercado. Isso também é uma coisa fora do normal, né? Então, como eu disse, eu fiz do supermercado meu segundo lar, minha segunda casa, né? Onde a gente recebe todos ali, né? E isso é o diferencial que a gente tem. Não fazer do trabalho assim Um peso. um peso. Uma obrigação, né, Lai? Eu falo para os jovens que vêm até mim que querem emprego, né? Eu digo para eles, o que tu gosta de fazer? Qual é a tua vontade? O que tu gosta de fazer? Porque que se eu fosse jovem, emprego, eu iria me oferecer para esse patrão e iria dizer, ó, eu quero trabalhar 30 dias, tu me paga se tu acha que eu valo alguma coisa, né? Para começar. Porque é muito importante tu começar num emprego, num trabalho que tu gosta de fazer, que tu sente prazer de fazer. E uma pessoa que eu também, tu é bem mais novo que eu, né, que eu admiro, é você também, né? Porque você hoje eu sinto assim que você está fazendo o que tu gosta. Isso é muito bom. Chamado, né? É um chamado, né? A gente fica feliz de ver Verdade. quando a pessoa está fazendo o que gosta e tu lutou para isso. Como muitas pessoas aí estão lutando no dia a dia e fazendo o que gostam. Porque quando tu gosta de fazer, não é trabalho, só trabalho. Claro que é trabalho, mas é um prazer também, é uma alegria de estar fazendo aquilo, né? Verdade. Tu faz aquilo com gosto, né? Senão, se tu é para fazer um trabalho que te deixa triste, então acho que é melhor pedir demissão e tentar procurar um outro local onde te deixa mais alegre, mais feliz. Tem mais abraços aqui, até que o Lair molha a palavra aí, dá um golinho na água. A Lenice Dias, parabéns, meu mano, amo você, diz a Lenice. O Aroni Oliveira tá mandando um abraço. A Maria Inisa Dalmolin também, sucesso, Deus abençoe sempre. E a Ana Gomes, muito sucesso para o seu Lair, muito empreendedor, diz ela aqui. Hoje, Regional Supermercados, a rede, Lair, em números, quantos funcionários, faturamento aí mensal, 4, 5 milhões ou mais ou menos, qual é o balanço de números hoje da rede? O balanço hoje é bom, porque a gente conseguiu aumentar de novo a gama de funcionários, estamos hoje com quase 150, deve estar perto de 150 funcionários, né, nas 4 lojas e no abatedouro, né? Isso que nós trabalhamos enxuto, né? 150 funcionários, mais ou menos, eu não sei exato agora para te dizer, mas perto disso, né?
E o faturamento, graças a Deus, ultrapassando essa meta dos 5 milhões, né? Era uma meta que a gente queria chegar e a gente fica feliz por poder ultrapassar já essa meta, né? E espero que o ano que vem, nessa época, a gente esteja batendo nos 8, 9, 10, né? Se Deus assim permitir. E tem, Lair, esse mercado todo à disposição, porque são milhões, né? E é mensal. Então você vai ter que. Eu não sei se Ibirubá é tão pujante assim na área de supermercados, ou a questão econômica que se colocou hoje com as dificuldades que alguns concorrentes estão tendo. Aqui na Mauá mesmo nós tínhamos aí que acabaram diminuindo. Nós temos o caso da cooperativa que está passando por um momento delicado, então tudo isso mexe, né, com o mercado do varejo aqui em Ibirubá. E a pergunta que eu te faço é: tem escala para conseguir botar mais 30%, mais 40% de vendas de um ano para o outro? Pois é, Andrei, eu não sei onde vai parar, até que nível vai parar. Esses dias nós estávamos comentando, porque eu vou falar do mercado da Mauá, onde eu estou, né? Todo mês ele bate cerca de 10, 15% a mais do mês anterior. Então, está em expansão, eu não sei até onde vai chegar e bater no teto, né? É muito difícil tu dizer, ó, chegou agora no teto, mas não dá, né? Nós estávamos, quando eu cheguei ali, estávamos com 2 caixas, né? Hoje estamos com 4 caixas, tem mais um, então, que está de reserva para abrir agora, que é o 5º caixa, né? Então, nós estamos, assim, fomos expandindo, fomos melhorando ali, né, o mercado, né. A 3 de outubro, a gente conseguiu colocar uma pessoa muito trabalhadora, muito inteligente e conhecedora do supermercado na gerência ali, né, também está expandindo, está aumentando também, né. Não é porque a 3 de outubro hoje está em 4º lugar, mas está em 4º lugar em números bem pequenos. Sim, Né? tá taco a taco tá aí. chegando pertinho, tá pisando no garão da Mauá ou de Itapera. Né? O que está fora da curva, sempre teve fora da curva, foi Espumoso. Espumoso foi uma bênção, o supermercado lá, Espumoso. É no centro, né? Até no receber... Lá foi construído ou foi comprado de outro? Foi construído, né? E até no receber nós lá, o José Parisotto, que era prefeito, né? José Parisotto nos recebeu lá de uma maneira assim extraordinária. Eu sempre digo assim, uma cidade cresce, muito depende do prefeito ou da prefeita. Porque quando alguém vem de fora para investir, ele vai, olha o terreno, coisa ou outra, duvido que ele não vai fazer uma visita para o prefeito, para a prefeita, né? Por quê? Porque ele quer ver... Qual é a recepção que vai ter? Precisar de maquinário, terraplanagem para construir, vai precisar isso, vai precisar aquilo, né? E o Zé Parisotto nos recebeu no primeiro dia que nós chegamos lá, quando fomos olhar o terreno, de uma maneira que... jamais fui recebido por alguém assim, parecia que tinha chegado uma autoridade lá, né? Nunca tinha visto ele. Colocou o maquinário, tudo à disposição, diz o que tu precisar, o que tu pode contar conosco, né? E o Zé Parisotto foi um cara que muito dinâmico e visionário, e nos deu assim uma força total para ir para lá, né? Então para nós foi muito bom, porque a gente veio de lá assim com as baterias carregadas para voltar lá para trabalhar, para fazer o supermercado. Que bom, né? Porque ele era um cara assim que onde tinha uma festa, um jantar, que o prefeito normalmente discursa, né? Sempre o prefeito discursa. Pode ser uma janta de 20 pessoas, o prefeito levanta para falar umas palavras, né? Ele sempre tocava no Regional Supermercado. Onde eu estava, ele dizia assim, o Regional Supermercado, desde que o Regional Supermercado entrou em Espumoso, Espumoso não é mais o mesmo.
Imagina, né? A gente ouvir isso, né? É um orgulho Sim, pra gente, que né? legal. É. E 15 de novembro, a terra onde o Lair nasceu, o umbigo está enterrado lá, né? Tem um carinho também por aquele local, tem uma chácara lá, tem tem as suas raízes lá. Essa cidade não merece ganhar um regional supermercados, né? O 15 de novembro tá bem, Andrei. 15 de novembro não precisa de botar mais no supermercado. 15 de novembro tem os mercados já existentes lá, né? E a Cotribá botou o supermercado lá também, né? Com um amplo local, né? E tem o do Hugo Klein, tem no Mercado Vargas, tem Progresso. outros Progresso, tem outros supermercados lá. E hoje, com o negócio fácil de locomoção, 15 de novembro de Ibirubá é um pulinho. Eu Sim. tenho vários clientes de 15 de novembro que vêm até Ibirubá, porque é um pulinho, eles vêm, uma vez 15 de novembro era longe de Ibirubá, hoje é ali, É né? ali, É um né? pulinho. Tanto que muita gente, 15 de novembro e Ibirubá estão interligados, né? Interligados, porque aqui de Ibirubá, quanta gente vai por refúgio, vai por Canto do Lazer lá, né? Vai para o Beco do Sol, vai para, né? Uhum. Então, pessoas que têm terrenos, que têm casas lá, não sei como é que se chama lá, é o dos Trombeta ali, qual é É um o condomínio, né? condomínio que eles abriram lá Condomínio também, que é bem fechado. grande ali também, né? Então, muita gente de Birubá leva divisas para 15 de novembro, Uhum. né? Então, 15 de novembro e Birubá sempre vão estar interligados, né? O umbigo de 15 de novembro e Birubá vão estar juntos. Verdade. A Alice Butt, que manda um abraço e sucesso. A Carita Gonçalves Dias diz que estão aí no Regional da Mauá na escuta. Né? Tio, parabéns, tio, Cara, estamos aqui. E a Ana Gomes também manda um abraço aí pro Lair. Olha, foi muito boa a participação, Lair. E poderíamos ficar aqui mais uma hora conversando, teria muito assunto, né? Mas te agradecer, dizer que é uma satisfação, uma honra, uma alegria te receber aqui. Tantos ensinamentos que a gente tem conversando com pessoas que têm esta vivência, né, no varejo, no empreendedorismo, lidando com pessoas, vivendo diferentes cenários na economia, crises, momentos bons, né, questões familiares, desafios particulares e pessoais, que está tudo interligado na vida das pessoas, não tem como a gente separar, né, exatamente 100% do que é profissional e do que é familiar, porque o familiar afeta o profissional afeta o familiar, e sempre vai ser assim, porque somos humanos, né, somos de carne e osso. Então é muito bom, Laí, te ver aí feliz, né, com o ano de 2025, esse crescimento, 150 empregos, um faturamento que vai crescendo a cada mês, né, a retomada de espaços aí que o regional estava já inserido e que agora está conseguindo se consolidar ainda mais. E desejar um Feliz Natal, um próximo ano novo, que precisar da Rádio Cidade e do Jornal Altiacuí, estamos sempre à disposição. E te agradecer por ser essa pessoa acessível, né, esse ser humano incrível aí, que tem sempre um olhar carinhoso, amoroso, sobretudo com as pessoas. E eu quero deixar aí a palavra final contigo e que você possa deixar também a tua mensagem de Natal. não tenho o que dizer a mais. Teria, como você disse, teria tanto para falar, tantas coisas para falar, né? Tantos assuntos para nós tratar. Mas a gente fez um panorama aqui. Eu agradeço muito o convite, Andrei, que tu me fez para estar aqui hoje, né? Foi de muita alegria, muita felicidade minha de estar aqui, porque a gente sabe que a Rádio Cidade é muito ouvida em Ibirubá, né? A Rádio Cidade tem uma grande audiência no nosso município de Ibirubá, né? E na região também, através da internet, né? Agora vai longe, né? Não é só Ibirubá e sim na grande região, né? E a gente fica feliz e contente e deixa um Feliz Natal a todas as pessoas, né? Que Deus abençoe todas as pessoas que estão ouvindo a programação, as que não estão ouvindo, que vão ouvir depois, e as pessoas que
também estão necessitando, né, de uma bênção de Deus, né, que Deus abençoe muito essas pessoas, né, que tenham um ótimo Natal e um ótimo final de ano, né, e dizer que se não deu em 2025, se você não alcançou a tua meta em 2025, vai tentando 2026, 27, 28, vai tentando que uma hora Deus olha por ti aí, te abençoa você também, né, e a gente fica feliz em poder ser esse canal para que a gente possa ajudar, a gente possa colaborar e que a gente possa sempre ter essa amizade com todas as pessoas da nossa região, né? Não só de Birubá, como da região, e continuar, Deus nos dando saúde, né? E poder continuar estando sempre conversando com essas pessoas, né? Junto ao nosso supermercado, tanto em Birubá como Tapera, Espumoso, né? Muito obrigado, Andrei, muito obrigado pelo convite, né? E estamos sempre à disposição para qualquer coisa, né? E sempre irmanados aí juntamente Regional Supermercado e Rádio Cidade. Legal, quase 14 horas, 13h56. E a gente vai fechando então a nossa transmissão ao vivo em facebook.com/Rádio Cidade Birubá.